Não precisa ficar. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, iniciando mais uma live do Prensa aqui na página do Facebook do Prensa de Babel. Você já está acostumado aí? Já estamos na nossa segunda semana de entrevistas e espero que todos estejam gostando dos nossos convidados. E hoje a gente mantém o assunto de ontem, falando de novo sobre comércio, sobre flexibilização de estabelecimentos, medidas contra o Covid. E a gente vai ter a presença hoje aqui de dois empresários de Búzios. Antes de apresentá-los, eu vou convidar vocês que estão aí recebendo nosso conteúdo na sua timeline ou talvez num grupo de WhatsApp, que curta a nossa página, deixe seu comentário, faça aquele compartilhamento e faça esse conteúdo chegar um pouco mais longe, ajudando aí o Prensa a manter o nosso conteúdo atingindo o maior número de pessoas possível. Então, hoje a gente conversa com os dois empresários aqui de Búzios, que são o Jean Mancini e Rodrigo Sobral. Ambos são membros da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, a ACEB. E como eu mencionei anteriormente, nós vamos conversar sobre as questões relacionadas ao comércio aqui em Búzios mais diretamente. Boa noite, Jean. Boa noite, Rodrigo. Se vocês quiserem Boa já noite. iniciar Boa dando boa noite. noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito bacana de poder participar. A gente iniciou essa semana justamente um grande trabalho lá com o Rodrigo e outros parceiros também dentro das entidades associativas de Búzios, para justamente tentar, assim, não pretender dar uma solução, mas tentar ajudar em procurar opções justamente para a gente lidar da melhor maneira possível em todos os aspectos, que sejam sanitários, econômico, turístico, enfim, tem todo o segmento do nosso mercado. A gente está tentando aqui fazer esse trabalho para ajudar da melhor maneira possível. Para a gente já iniciar o nosso bate-papo, a gente já começa perguntando para o Rodrigo, né, já que o Jean já fez essa abertura inicial, como vocês estão vendo aí a questão do início das conversas sobre flexibilização do comércio? Aqui em Búzios a gente já vê aí uma grande quantidade de estabelecimentos funcionando. Como é que você está vendo aí esse cenário? Perfeito, Camila. Como o Jean comentou, né, essa semana nós tivemos algumas reuniões, tanto com o Poder Executivo como com o Poder Legislativo, até para a gente saber quais são os próximos passos, né, a serem tomados com relação a essa flexibilização. Alguns comércios, né, já foram abertos, né, seguindo certos protocolos. Já houve alguns decretos municipais que perdão, foi meu gato aqui. Já houve alguns decretos municipais que o prefeito aprovou e liberou alguns setores do comércio, né, como casas de materiais de construção, supermercado, cabeleireiro, né, então, mas todos seguindo um protocolo, né, e agora nós estamos estudando e avaliando quais serão os próximos passos para permitir essa flexibilização gradativa da abertura do comércio. Então, é muito passo a passo, a gente tem que ir analisando com muita calma, com muita prudência, até porque Búzios hoje pode-se dizer que é uma referência nesse controle, né? Nós temos pouquíssimos casos confirmados de Covid-19, se eu não me engano, hoje foram 11 casos, sendo que alguns já foram curados, outros estão em isolamento domiciliar, não tem ninguém internado, o que é um ponto muito positivo do trabalho que vem sendo feito pela prefeitura, nesse aspecto sanitário. Então, é muito interessante essa conversa, até para a gente fazer uma reflexão do esforço que a gente já fez, para a gente não jogar tudo isso por água abaixo, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente quer salientar aqui, a questão de não encarar esses números que parecem ser positivos como um motivo para sair abrindo tudo sem menor controle, sem menor estudo, conversa, diálogo, né? Passo para o Jean agora se ele quiser complementar o que o Rodrigo falou agora. Então,
a gente tem várias realidades dentro da cidade de Búzios. Realmente, esse comércio de proximidade, a partir do momento que a gente tem a cidade blindada através de umas barreiras sanitárias e com uma política assim, bastante rígida em relação a isso, eu acredito que localmente esse comércio ele não tem por que realmente não se manter aberto. A partir do momento que a gente não tem entrada de pessoas externas, assim, aí movimentação além disso. Porque a gente, assim, todo mundo, de uma maneira distinta, chegou a se esforçar para poder realizar realmente essas 6, 7 semanas aqui de quarentena. Eu acho que está trazendo efeitos muito positivos, pelo menos para Búzios, né? Da nossa realidade aqui sanitária local, realmente eu acredito que eles estão lidando muito bem com o assunto dessa maneira por enquanto. Então tem um equilíbrio assim, eu acho que por enquanto ainda não realmente nunca apertou mesmo assim 100%, mas ainda está tendo uma vida local que permite de aliviar um pouco. Se eu puder fazer uma pergunta agora, Camila, eu queria perguntar que pode ser tanto para o Jean quanto para o Rodrigo. A gente percebe que os comércios que foram flexibilizados à abertura são comércios mais de rotina interna do próprio município. E os que não foram abertos ainda é justamente o setor gastronômico e o hoteleiro, que é o que traz a pujança de visitantes à cidade, né? Que justamente é o que atende à nossa economia turística. Assim, que ela é o que causa justamente essa visão mais gritante do problema econômico na cidade, mas ao mesmo tempo também é o que nos causa mais medo, porque é justamente esses dois setores que propiciam que mais pessoas entrem na cidade, que é justamente o que poderia estar causando um contágio maior. Eu sei que o assunto é delicado, mas eu estou colocando realmente na mão de vocês, como dois comerciantes jovens que estão tomando a frente no município, para poder a gente chegar a uma conclusão. O que vocês estão pensando disso nesse momento para a cidade? Bom, eu posso começar dando uma opinião e depois eu passo a palavra para o Jean Mancini. São muitos fatores, né, Victor? É difícil a gente pensar, até porque é uma coisa inusitada, ninguém sabe realmente qual é a João, resposta acho que a gente está correta. com problema no som do Rodrigo, né? Tá me ouvindo? Tu Estão me não tá ouvindo? ouvindo? Só eu que não tô. Eu estou ouvindo. Então, bem. Ok. Então, uma coisa realmente muito atípica, né? É lógico que, até a gente comentou isso na reunião na prefeitura ontem, né? Que algumas medidas elas têm que ser acompanhadas de algum amparo, né? Por exemplo, houve por parte do governo federal aquela questão trabalhista da suspensão de contratos de trabalho por 2 meses e, posteriormente, mais 2 meses, o empresário não pode mandar ninguém embora, né? Isso foi uma coisa muito positiva, né, para a manutenção dos trabalhos e para aliviar esses 2 meses de quarentena, que nós sabemos que, no nosso caso, né, que vivemos do turismo, vai ser muito maior, né, o impacto do que apenas esses 2 meses. Então, eu acho que, assim, uma data posterior ao prazo dessa finalização da suspensão de contrato de trabalho, se ela não vier acompanhada de um amparo, né, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu não me engano, dia 4 de junho seria o prazo que terminaria essa suspensão de contrato de trabalho. E a Prefeitura Municipal de Búzios obriga que nós estejamos fechados, né? E nós temos que pagar os funcionários porque acabou essa suspensão de contrato de trabalho. Então, por isso que é uma coisa que a gente tem que avaliar day by day, né? Cada dia, até porque pode ser que daqui a uma semana, 15 dias, 20, o governo federal aprove uma outra medida provisória e ampare tanto os trabalhadores como os empresários para a gente poder tentar sobreviver a essa crise. Vocês já conseguem sentir as perdas reais que já tiveram durante esse período? E, assim, além das perdas que vocês já têm, já conseguem avaliar como vai ser a recuperação, se isso vai demorar muito tempo? Algumas pessoas falam 2021. O que vocês estão esperando diante disso? Então, a gente realmente não tem muita certeza
ninguém hoje em dia sobre como que vai evoluir mesmo, mas eu ainda acho, sem visão pessimista nenhuma, que o surto mesmo em si, ele pode acontecer ainda com a entrada do inverno aqui no país. Até porque a Europa está saindo do inverno, entrando no verão, já é uma característica bem diferente. E, de qualquer maneira, a Argentina, país vizinho, já falaram que mínimo setembro para reabrir os aeroportos, voos internacionais, nacionais. Agora, os Estados Unidos, que ameaça de suspender os voos no Brasil. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Ninguém realmente sabe, mas obviamente que pelo calendário, pela realidade da sazonalidade de Búzios e tudo isso, se tiver uma retomada quase, nem 100%, mas de alguma atividade total da cidade, vai ser realmente a partir de janeiro, né, da temporada para frente. A única coisa que a gente pode esperar, torcer para acontecer, que seria muita sorte realmente, e, sei lá, a partir de julho, conseguir enxergar assim, alguma coisa de retomada, nem que seja local, regional, um mínimo de movimentação à distância de um carro, de um veículo que seja, entendeu? E, por enquanto, é uma grande incógnita, né? A gente não tem certeza de nada. Então, na visão de vocês, Jean, vocês estão esperando aí uma possibilidade de reabertura mesmo de verdade para junho? Não, na verdade, todo mundo, a maioria, nem todo mundo, mas a maioria dos comerciantes tem opiniões assim, de querer uma data para abrir. É difícil você dar uma data. Quem vai dar uma data? Ninguém consegue prever. Então, a gente pode, de repente, enxergar uma possibilidade a partir de julho, estou falando do mês de julho, com 60 dias ainda de um trabalho muito bem feito para conseguir mostrar que Búzios se deu muito bem nessa crise sanitária, que a gente conseguiu manter o número de 0 mortes, 0 óbito na cidade ainda, e que, assim, se continua nesse caminho, de repente, a gente está com uma previsão mais curta, mas mesmo assim o negócio, como eu falei, pode estourar daqui a 30 dias e a gente vai falar de setembro, outubro. Lá, por enquanto, tá muito difícil de se posicionar. Então, o que me preocupa, que eu quero saber se é a preocupação de vocês também, é uma reabertura, sei que o momento é delicado, mas uma reabertura precoce que faça com que vocês tenham que depois fechar de novo. Me parece mais problemático do que aguardar para uma reabertura no momento mais seguro, né? Reabrir, aí tem um surto maior de contágio ou até morte, você tem que retroceder com o processo do comércio. Se pega o Não sei se vocês exemplo, concordam. se pega o exemplo de Blumenau na semana passada, reabrir o shopping, e acabou que agora estão com surto de novo. Então, todos os esforços que você faz durante 6, 7 semanas, 8 semanas, 10 semanas, da maior dificuldade que seja para cada um, evidentemente, obviamente com seus problemas, é impossível imaginar isso. Ainda mais que se amanhã a gente tem um morte em Búzios, aquilo vai se tornar uma propaganda negativa, um local, um destino turístico que nem o nosso, com possibilidade de contaminação, acabou, a gente explode, de verdade. Ontem a gente esteve aqui com o empresário de Macaé, o Francisco Navega, que trouxe algumas informações sobre a cidade que, em comparação a Búzios, a gente nem tem como comparar. Porque Búzios vive 90% do turismo. Então, assim, as considerações dele eram essas, né? De que Búzios será extremamente afetado por essa pandemia a longo prazo e que vai ser necessário, sim, os empresários, né, donos de hotéis, pousadas, que não atendem ao público local, né? Algumas pessoas falam sobre o comércio está aberto porque está atendendo as pessoas da cidade. Não é o caso da maioria dos empresários, por exemplo, do centro da cidade. Então, vocês vão precisar, sim, do poder público para poder vencer essa crise. Camila, eu acho que a sua colocação é excelente, né? A gente sabe que o setor mais afetado nessa crise é o setor do turismo, né? Isso vários estudos estão afirmando. E logo depois do setor do turismo vem a questão dos restaurantes, bares, que está em segundo. E no caso de Búzios, eles se combinam,
né? Ao contrário de cidades como São Paulo, que os restaurantes têm uma cidade que tem vários profissionais liberais que não foram tão afetados pela crise econômica e conseguem ainda consumir, né, esses produtos, ao contrário de Búzios, que a demanda é um pouco menor, já que a gente vive quase que 80%, 90% do turismo, né? Então, essa questão do setor turístico, ele está muito enraizado, né, na nossa economia, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que sempre pensar no dever de casa, né? O que está sobre as nossas mãos, né? Infelizmente, né, a questão das linhas de crédito para o empresário, elas não se materializaram tanto na ponta, né? Teve a questão da AG Rio, teve linhas do BNDES, que você faz a aplicação lá, mas quando você vai conversar com o gerente da Caixa Econômica Federal, ele diz que não chega ali na ponta. Existem as linhas de crédito que já existiam, apenas alguns bancos estão dando 2 meses de carência, enfim. Então, assim, essas linhas de crédito para o empresário não estão se materializando na ponta, né? Qual é a nossa ideia, né? Uma das ideias, né? Nós temos muitas ideias, mas que cabe à nossa mão, né? Porque tem coisas que vêm do governo federal, não adianta nem a gente estar discutindo a nível municipal, porque não vai resolver nada, foge a nossa alçada competente, né? Então, tem coisas que a gente tem que tratar a nível municipal, porque é uma coisa que está ao nosso alcance, né? E uma das coisas que a gente tem discutido bastante com todas as entidades, tanto Associação Comercial e Empresarial de Búzios, Associação de Hotéis, Convention Bureau, IAB, Poder Executivo, Poder Legislativo. Acho que é muito importante nesse momento a questão da união de todos, né? Pelo menos esses 3 meses, né, para a gente poder fazer frente a essa situação. E uma das coisas que a gente tem discutido é a questão da criação de um fundo emergencial para recuperação econômica, né? Investimentos, né, em estratégia, planejamento, para a gente poder vender Búzios daqui a 3, 4 meses. Como é que vai ser a nossa retomada? Então, acho que é um momento importante, já que a gente está praticamente obrigado a fazer essa quarentena, até porque os hotéis não podem comercializar, né? Então, não cabe outra alternativa a não ser esperar um pouquinho mais. Tem dado resultado positivo e a gente pode transformar esse resultado positivo na saúde num resultado positivo no turismo, um pouquinho mais à frente, né? Então, acho que esse é um pouco a linha de raciocínio que a gente está tentando traçar. Rodrigo, é a primeira vez que eu escuto alguém do comércio em Búzios dando uma ideia que me pareceu viável, que já que nós não montamos um fundo emergencial no passado, para que num momento como esse a gente tivesse como manter a cidade um pouco mais segura, acho que agora uma saída seria realmente montar um fundo emergencial para pós-pandemia, porque pouca gente fala do que a pós-pandemia vai ser uma complicação muito maior ainda para a gente conseguir retomar. Vocês têm conversado de que forma poderiam vai administrar para a criação desse fundo? Porque ontem, conversando justamente com esse empresário de Macaé, o Francisco Navega, ele comentava sobre a questão de que Macaé, a legislação do município de Macaé não permite a criação do fundo, que nós estamos vendo Maricá e Niterói brilhando por terem tantas iniciativas de linha de crédito e outras atividades junto à população mais carente, mas também aos empresários, justamente porque montaram um fundo perpétuo com a utilização dos royalties. Só que eles já tinham feito isso antes de acontecer a crise do Covid-19. É possível que o Búzios também não tenha uma legislação que permita a criação desse fundo. O que vocês estão pensando, talvez, já falar com a Câmara de Vereadores e começar a agir para ontem, nesse sentido? De manhã, justamente de manhã, a gente teve um encontro lá na Câmara, por iniciativa do vereador Dom, acho que o Dida e a Gladys estavam lá também. E ontem o prefeito também, com Armando, secretário de Turismo, eles também tiveram essa iniciativa de solicitar uma reunião para ouvir. Realmente, eu acho que o Rodrigo falou alguma coisa muito importante, que a nossa preocupação hoje, isso aqui é uma coisa que a gente procura deixar o mais claro e o mais certo para o entendimento de todo mundo, e a preocupação também dessa união entre as forças que temos dentro da cidade,
força, como eu falei, de presença mesmo e da maior representatividade envolvendo todos os sentidos do comércio. E a gente começou a iniciar uma linha de trabalho com eles e a receptividade foi muito boa, na verdade. Realmente, dessa vez, o problema é de todos mesmo. Porque até para hoje em dia, eu acredito que os representantes do poder público, aquilo é uma dor de cabeça inimaginável quando você para pensar, porque além dos pedidos, dos problemas do dia a dia que continuam ainda, vem essa onda de uma pandemia, isso é um problema sanitário gravíssimo para poder se responsabilizar e aportar algum tipo de soluções. Então, todo mundo hoje em dia está perdido. Quando eu falo perdido, que ninguém tem certeza que qualquer troca de ideias e de opinião está sendo bem aceita. E essa criação desse fundo que o Rodrigo comentou, importantíssimo, porque seria alguma coisa para, basicamente, além do pós-crise e do pós-coronavírus, e preparar desde ontem a estratégia que a gente vai adotar para conseguir não vender nosso destino, mas comunicar e mostrar que a gente está aqui, que trabalhamos para isso, que a gente está se esforçando para fazer o melhor possível e captar o interesse das pessoas e voltar a ter essa saudade de Búzios também através de vários investimentos que a gente está solicitando e que a gente pretende acompanhar com a maior transparência, assim, para justamente ser do entendimento e do conhecimento de todos, para melhorar a cidade e, no mesmo tempo, enquanto isso, segurar essa política de rigidez em relação à quarentena para realmente a gente se blindar, porque a gente não pode ter essa entrada, esse problema de verdade na cidade. Então, através dessa política de sanitária, desculpa, que é muito importante, a gente está tentando movimentar localmente a economia com essa criação desse fundo para um investimento direcionado, através de contratação de assessoria, de imprensa, de empresa de comunicação de alto nível, de repente uma assessoria de uma Fundação Getúlio Vargas para a gente conseguir trazer uma estratégia, um planejamento econômico, estratégico também, de como que seria uma retomada e como que ela teria que se estruturar, porque hoje em dia isso aqui não é da capacidade de ninguém, como eu falo, ninguém lidou com esse assunto. A gente precisa de suporte, de apoio para tentar fazer o melhor possível nessa retomada. Então, são muitos pontos assim que a gente está brigando e que a gente está defendendo todos os dias com o apoio de várias pessoas também, empresários e amigos e todo mundo que está se sentindo assim, parte do problema. Vitor, só respondendo aqui, apareceu aqui um comentário aqui de alguém que colocou, né, que falou assim, não acredito que alguém vá pegar avião para viajar, né, a Denise, né? E toda razão, né? Inclusive uma das estratégias é, inclusive, focar em 600 quilômetros, né, 500, 600 quilômetros, para justamente pegar esse turista que vai poder vir para o município de carro, né? Então, realmente, a estratégia justamente passa, a gente sabe que daqui até o final do ano, poucos vão ser os voos vão estar com menos capacidade, as passagens vão estar mais caras, vão vir menos turistas estrangeiros, a Argentina vai estar fechada até setembro, provavelmente o espaço Schengen da Europa também, então a gente sabe que daqui até o final do ano, muito provavelmente, o turista, né, vai ser um turista local, brasileiro, e, além de brasileiro, num raio de 500 a 600 quilômetros, aquele turista que vai vir de carro. Respondendo ali a pergunta que apareceu. Rodrigo e Jean, vocês têm uma noção de quanto a quantia desse fundo seria necessária para essa retomada de Búzios? E eu entendo que certamente isso teria que envolver o governo federal, além do município, com certeza, né? Bom, Nem acho que lá a gente... porque da choradeira do Estado, estou falando até falando da questão do governo federal, e além de Búzios, é claro, com a iniciativa dos royalties, que pode ser uma saída. A gente iniciou essa conversa realmente essa semana. A gente está fazendo contato com as empresas, a gente está fazendo pesquisa para entender, mas não é um número astronômico, assim, é um número totalmente alcançável
pelos próprios recursos disponíveis dentro da prefeitura, entendeu? Então, não que não erra, mas é o orçamento que está disponível. Então, ele tem que ser aplicado de uma maneira muito focada. E, como eu falei, aberta, entendeu? Que a gente consiga, todo mundo, basicamente, entender e acompanhar. Então, eu acho que mais alguns dias a gente vai conseguir ter uma noção de um valor, mas que não é nada com os números que a gente costuma ver. Vocês acham que a receptividade do poder público está sendo legal em relação a isso? Vocês estão otimistas em relação ao Poder Executivo e Legislativo na criação desse auxílio, que seria um fundo emergencial pós-pandemia? E, ao mesmo tempo, quero aproveitar e já colocar a pergunta, se eu não me engano, da Mônica Casarim, sobre a renda básica, que acho que daria para entrar nesse bolo aí, que seria... A renda básica era para ser discutida no mundo inteiro, mas talvez Búzios possa até ficar na vanguarda, né, discussão da renda básica também, junto com o problema do comércio. Então, essa parte da renda básica é um tema que que foi abordado também numa reunião. A gente está trabalhando também com o Dr. Rafael Costa, que representava a SEB, e ele sugeriu isso, a gente conversou isso. É uma ideia que eu acho válida de submeter, na verdade, mas a nossa preocupação, por ser bem sincero, é que a gente não queria entrar num mérito que seja além do turismo e da economia local, no sentido que as pessoas poderiam chegar a interpretar que aquilo é um movimento, entendeu? Não é nada político, não se faz campanha de nada. Então, se a gente começa a abraçar ou a querer abraçar muitos assuntos que são assim uma lista gigante, porque tem muitos problemas diferentes, eu não sei como que seria a receptividade ou o entendimento das pessoas. E por isso que a gente, pela ASEB, bom, pelo menos o que eu imagino, não sei o que o Rodrigo acha também, da opinião dele, mas a gente não tem a pretensão de ser uma representatividade da sociedade búziana. A gente está tentando, com as nossas entidades, batalhar com os meios que nós temos aqui para tentar trazer, pelo menos, parte de uma solução dentro do contexto dos problemas. Obviamente que é muito interessante participar do debate completo, mas realmente aí já é um alcance, um trabalho público mesmo, globalizado. Voltando um pouco mais para o foco do turismo, eu queria fazer uma pergunta que algumas pessoas aqui comentaram e que é uma questão que tem sido discutida, que de repente seja aquele momento de dar um reset, né? A oportunidade que a gente tem de repensar o turismo, de qual turista está sendo atraído para a cidade, a organização das praias, todo o nosso ecossistema que é tão delicado, que talvez não tenha condições de receber o tanto de turistas que nós recebemos, ou que tipo de turista nós estamos recebendo, é uma discussão que é feita a Búzios há pelo menos... Desde que eu me conheço como jornalista na cidade, muito antes, quando eu era criança, a conversa sempre foi essa. E talvez seja o momento, quando a gente sempre conversa sobre voltar às origens, hoje a gente vai ao centro, a gente encontra aquela vila de pescadores dos anos 60. Então, é um momento de pensar se é nesse sentido que a gente vai caminhar, se a gente vai abrir a cidade para um turismo um pouco mais diferenciado, que talvez a cidade não comporte. Vocês acham que esse é um momento de resetar o que foi feito até agora e repensar o turismo como um todo? Camila, eu acho que, sem dúvida, né? Sem dúvida, é uma oportunidade única, né, que a gente tem, ainda que seja muito triste, né, até à custa do sofrimento de muitos trabalhadores e muitos comerciantes que tiveram que fechar as portas, né, apesar de toda essa dor, né, que a gente entende profundamente, até porque nós estamos vivendo na pele, né, eu acho que sim é uma oportunidade única para a gente rever várias coisas, né. O secretário de Turismo, Armando, já comentou várias vezes, né, nós inchamos demais, né, nós perdemos o controle, né, nós deixamos de aplicar várias coisas, né, existem decretos que já existem leis que já existem, então eu acho que é um momento muito bom, né, inclusive é uma coisa que a gente está trabalhando em cima, né, a questão de redesenhar o decreto de empachamento, que regulamenta todos, que regulamenta a mesa,
que regulamenta letreiros, enfim, aproveitar para a gente poder tomar um pouco as rédeas da cidade novamente, né? Mas sempre quando isso não onere mais ninguém, né? Acho que a intenção aqui não é onerar mais, a gente já está passando por uma crise tremenda, né? A gente não sabe quais vão ser os impactos nos próximos 2, 3, 4 meses. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar nas nossas praias, né? Rever a questão da doença, enfim, fazer todo esse trabalho de casa, né? A gente estava passando por um turismo massificado, predatório, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade, né? A gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas, a gente fala muito de tragédia, então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente rever tudo isso está sendo feito, eu acho que isso está sendo bem abraçado, tanto pelo Poder Executivo como o Poder Legislativo, então eu acho que é só fazer o dever de casa e tentar implementar essas coisas nos próximos 2, 3 meses, enquanto a gente ainda está se recuperando e se preparando para a abertura. Vocês têm uma noção de mais ou menos quantas lojas deixaram a cidade já, que fecharam, infelizmente, tiveram que fechar as portas por um tempo indeterminado, ou talvez que tenham abandonado mesmo o município por conta da crise? Que a visão, o visual do centro é assustador quando a gente tem que ir ao centro, né? E pessoas que É difícil. não moram em Búzios se assustam. Victor, eu acho que é muito difícil, complicado. né? É muito complicado a gente falar em cifras, né? Inclusive, saiu até uma publicação no Facebook um pouco infeliz, né? Falando que tinham fechado 70% das lojas de Búzios, o que não era verdade, né? Então, obviamente, vão fechar muitas lojas, né? Nós vamos sair endividado dessa crise econômica, mas muitos apenas retiraram as coisas que estão nas lojas com medo do saque, enfim, né? Mas é difícil a gente falar em números hoje reais, né, de quantos comerciantes fecharam as portas. Jean, eu vou fazer uma pergunta para você, porque a gente, inclusive, tentou algumas informações, mas como aqui o Prensa, as informações são tão rápidas que a gente não consegue chegar até o fim de todas elas. Mas saiu uma matéria no Extra, inclusive, que você já admitiu aqui em Búzios, falando que vocês teriam entregado para os funcionários todo o estoque, enfim, fazendo até uma meio tragédia com a situação do Buda. Você quer aproveitar o momento para explicar o que aconteceu, para a gente poder entender melhor? Eu peguei a notícia que me repassaram em vários WhatsApp aqui, e quando eu fui ler, eu até comentei com o Armando para pedir uma explicação, porque basicamente ele que respondeu nessa entrevista, no meu nome nem aparece ali, mas o que aconteceu, que ele me falou, é que basicamente ele respondeu algumas perguntas, umas semanas atrás, perguntas assim, diversas e variadas sobre assuntos mesmo de bares e restaurantes, de administração, de compras, de volume de estoque, de perda, de prejuízo, tudo que você pode imaginar, e na verdade de toda essa informação, o cara fez um resumo assim, soltou dentro de uma matéria. Então, quando se fala de valor de estoque, era um restaurante pode ter, sei lá, de 50 a 100 mil reais de estoque. Isso era coisa assim. Então, o que a gente fez mesmo, a gente distribuiu várias cestas básicas com o nosso estoque mesmo seco que a gente tinha lá e coisas que realmente não podia ter aproveitamento num futuro próximo. Então, isso aqui realmente a gente distribuiu para todos os colaboradores aí. Mas não foi nada dessa história que foi contada daquele jeito ali. Nada disso. E vocês, isso se estende a pergunta ao Rodrigo também, como é que vocês estão lidando com a questão dos funcionários? Porque a gente sabe que os 2 estabelecimentos de vocês estão fechados, né? Não estão recebendo, obviamente, ninguém. Como é que está se dando isso? Então, Camila, assim, no meu caso, eu posso falar no meu caso em particular, né, e acho que foi uma grande maioria dos empresários, né, eu praticamente rescindi quase pouquíssimos contratos, né, 3 contratos, os restantes dos funcionários continuaram trabalhando,
e eu apliquei essa medida provisória de suspensão de contrato de trabalho, né? São por 2 meses em que o funcionário recebe o seguro-desemprego através da Caixa Econômica Federal, né? Então, a gente decidiu aplicar essa medida provisória de suspensão de contrato de trabalho, né? Eu queria saber dos dois qual é o impacto que vocês imaginam da questão dos transatlânticos, né? Porque tanto o Jean, como vocês estão ali em Rua das Pedras, Orla Bardot, o impacto dos transatlânticos é muito grande na economia, no comércio dessa faixa do município. Eu imagino que essas viagens vão ficar prejudicadas aí por bastante tempo ainda. Vocês têm estão pensando nisso e imaginam como, ou está na pauta de vocês, como vai ser também essa parte? Jean sumiu? Na realidade, Victor, graças a Deus, a questão dos transatlânticos também, na verdade, graças a Deus, apesar de tudo, o vírus veio um pouco se aproximando ao final da temporada, né? Nós fechamos as portas, se eu não me engano, dia 19 de abril, né? E eu acho que pelo decreto municipal, se eu não me engano, foi dia 25, né? A maioria dos comerciantes, por opção própria, fechou inclusive antes do prazo determinado pela prefeitura, né? Então, essa questão dos transatlânticos, a gente já estava pegando o finalzinho da temporada, né? Então, não afetou tanto essa temporada a questão dos transatlânticos. E a temporada dos transatlânticos retorna, se eu não me engano, em novembro, né? Então, na verdade, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer daqui até novembro. Tem uma pergunta aqui da Silvana, Silvana Graça, e eu vou aproveitar para fazer, se tem algum posicionamento de abertura de loja, bazar, independente do centro, e aí ela e a Drica trazem aqui contribuição de que Manguinhos, algumas lojas já estão abertas, inclusive estão comunicando que vão abrir. Se vocês já têm algum posicionamento sobre isso, se isso vai impactar. Bom, não sei se o Jean quer responder, eu posso começar a responder. Primeiro, é bom sempre identificar que nós, da Associação Comercial, nós não somos poder executivo nem poder legislativo. Isso é bom sempre pontualizar, porque às vezes essa diferença não fica muito clara, né? Saíram alguns decretos, como eu mencionei no início da live, né? Alguns decretos da prefeitura permitindo a abertura de alguns comércios. A abertura dos comércios, elas não são por localidades, né? Elas são por setores, né? Então, foi permitido por decreto a abertura de salões de beleza, materiais de construção, bancos, todos eles respeitando um protocolo, né, de distanciamento, álcool em gel, máscara, né, máscara agora no município inteiro. Então, a questão das lojas, né, é muito importante também. Quando houver o decreto municipal, ainda não saiu esse decreto municipal, se alguma loja está aberta em Manguinhos, loja de roupa, não sei qual loja ela se referiu, né? Alguma loja que não faça parte desse decreto, né, ela estaria infringindo o decreto municipal e aí teria que ser fiscalizado. Não cabe a nós fazer esse tipo de fiscalização. Mas só para pontuar que a questão das aberturas, elas não são por localidades e sim setoriais, né? Ainda não existe uma previsão por parte do Poder Executivo das aberturas de lojas de roupa, restaurantes, bares e hotéis. Como eu falei no início, né? Existe uma data, que é a data quando termina a questão da suspensão de contrato de trabalho. Então, posterior a essa data, se não puder haver a abertura do comércio, nós vamos ter que ser amparado com alguma medida, né, para poder fazer frente a essa folha de pagamento por estar com o comércio fechado. Eu queria aproveitar esse eixo quando você coloca sobre a associação comercial. Você acha que nesse momento o protagonismo da associação pode se colocar na cidade e possa acontecer de uma renovação maior e um novo
fluxo aí de ar para a associação e a importância de que os comerciantes estejam associados e possam agir em conjunto. O poder de fogo, acho que agora seria mais forte frente ao poder público, né? Pessoalmente, eu acho que isso é uma batalha associativa, 100%. Porque lá não tem outra opção para tentar se criar uma união entre várias federações, assim. Então, realmente, eu acho que a solução é pela vida associativa. E, bom, que nem o Rodrigo falou, a gente não tem autonomia, nem poder executivo, nem nada. Então, a gente só está tentando participar de alguma maneira. Mas acredito que até mais para frente, de repente, imaginar de estender nosso trabalho que a gente está iniciando lá do fundo da comunicação sobre a cidade, né, dentro de uma realidade, tentar juntar também, porque não a associação comercial de Cabo Frio, de Saquarema, de Angra, da região dos lagos, da região turística do Rio de Janeiro, para depois, se realmente, o que nem o Rodrigo falou, a gente chega num colapso assim, que tem que reabrir por conta de obrigações contratuais, a gente vai ter que ter uma intermediação do governo, não necessariamente municipal, mas pelo menos estadual, porque a realidade que será em São Paulo, em Curitiba, o Natal, que o Brasil é um país continente, não dá para ser a mesma coisa todo mundo. Está funcionando em relação ao governo federal, a gente vai ter que entrar com algum tipo de movimentação na Alerj, chamando os deputados que se elegem em Búzios, que a galera está apoiando, que o comerciante apoia, que tem representatividade. Essa pessoa vai ter que trazer recursos e soluções para problemas locais, porque lá a gente fala depois de localidade, vai ter que ser isso. E ainda volto a falar que esse trabalho associativo, eu acho que ele faz todo o seu sentido nesse momento, para justamente ter essa força de briga, e mais ainda se a gente consegue juntar a região depois. Aí vai ser uma grande pressão mesmo, que não tem também tantos destinos turísticos dessa importância no Brasil, né? Então, dá para fazer uma diferença. Aproveitando a sua fala aí, a gente pode também reforçar isso que você disse, a importância do associativismo, né, para os comerciantes locais. E eu queria deixar até o espaço para vocês convidarem quem está participando com a gente na live, aonde essa live for chegar, os comerciantes não só do centro, né, porque a gente sabe que Pórtico para dentro, que é uma outra discussão que a gente tem aqui na cidade que é recorrente. A gente tem aí uma quantidade de comércios que primeiramente não são legalizados e depois não são associados. Então a força de vocês acaba sendo, poderia ser maior ainda se todos os comerciantes fizessem parte da SEB ou qualquer outra associação para fortalecer o setor, para que a gente entende que vocês não representam nem o poder público, nem o legislativo, mas nesse momento representam uma força importante para a negociação, né? Eu acho que, sem dúvida, Camila, sua colocação é perfeita, né? A questão do associativismo, ele é muito importante, né? De uma maneira geral, né? Por isso que é até bom ponto positivo dessa parada, até para a gente fazer uma reflexão de tudo isso, né? Nos últimos 10 anos em Búzios houve uma desunião muito grande, né, por parte de vários setores, mas assim, nos últimos 2 anos, né, graças à última diretoria da SEB, enfim, criaram um pacto das entidades empresariais, então conseguiram juntar ali a Associação Comercial e Empresarial de Búzios, Associação de Hotéis, Convention Bureau, Sindisol, a Associação de Pousadas, mas obviamente, assim, isso é uma coisa que, bom, eu assumi há pouco tempo lá a diretoria, né, eu, Jean, nós estamos só há, 6 meses, né, então, um tempo muito curto, mas suficiente para entender com profundidade como acontece tudo, né, e uma das coisas que, às vezes, eu sempre comento nas reuniões, que a participação na associação comercial é a voz que nós temos para poder falar com as entidades públicas, né? Então, é a ponte entre o comerciante e as entidades públicas, né? E os poderes públicos. Então, é muito importante. Mas, ao longo dos meses, do dia a dia,
parece que não faz muito sentido, né? Faz mais sentido quando a gente precisa mais dela, né? Tanto que quando houve a quarentena, os grupos de WhatsApp explodiram, né? Nem sempre nós temos as soluções, né? Por isso que é importante uma manutenção desse diálogo com o poder público, sempre, não só nos momentos de crise, né? É muito importante que esse diálogo esteja aberto, que haja uma boa comunicação, que haja uma empatia, tanto por parte dos empresários como por parte do poder público, para que nós possamos construir, né, e conquistar coisas para a cidade, para o município, né? Eu acho que, inclusive, o que eu percebo, Rodrigo, Jean, é que muitas vezes se tem uma crítica que todos fazem, eu até me incluo em alguns momentos da minha vida aqui como profissional ter feito essa crítica também, era de que a associação comercial tinha sempre um lastro muito grande na parte central da cidade. E é justamente, talvez, a falta da associatividade de todos para que pudesse ter mais pessoas de outros bairros buscando também que a ação se estenda para os bairros além do centro, né? Então, uma associação comercial maior e que é mais abrangente iria também poder olhar pelas necessidades desses bairros também ao redor do centro, né? Não, sem dúvida, Victor. Assim, a associação comercial está aberta, né, para todos os empresários da cidade. Eu sempre faço essa comparação, e eu sei que são por vários motivos, né? Na época que meu avô foi presidente da associação comercial, muitos anos atrás, Eurico, nós tínhamos 350 associados, né? Hoje nós temos muito menos associados e a quantidade de comerciantes quintuplicou, né? Obviamente, né, naquele tempo, Búzios ainda pertencia a Cabo Frio, né? Nós nos emancipamos posteriormente, foi reduzindo a quantidade de associados por entender que a solução dos problemas dele estava na administração pública. Então, ele procurava diretamente o fiscal, a secretaria. Então, acabou perdendo um pouco de protagonismo a associação comercial que tinha naquele passado, né? Mas é momento para nós, ou seja, nos últimos 2 anos, eu acho que ficou demonstrado a importância das entidades, a importância da união, a importância da comunicação e a importância da participação ativa, né? De poder participar, de poder executar, né? Você vê, a Associação Comercial de Búzios, nos últimos 2 anos, organizou o Lagostano, organizou o Almare, eventos que não cabe nem a associação comercial ser uma entidade que organize eventos. Mas, pela necessidade, nós colocamos a mão na massa, alguns diretores, alguns comerciantes, por livre e espontânea vontade, né, sem receber nada, ninguém recebe nada, se doou, né, para poder tirar do papel as ideias, né, porque assim, nós temos muitas ideias. O nosso problema grande hoje são as execuções, né, quem vai executar, quem vai fazer. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. E quais são os passos para quem está ouvindo a gente e que queira participar da associação, reuniões, qual o caminho que deve ser seguido? Nesse momento, né, a associação está de quarentena também, né, o espaço físico, né, a secretária não está funcionando, nem o espaço do Convention Bureau, nem do Sindsol, né, o nosso prédio, nossa entidade física não está operando nesse momento, né, mas eu posso deixar o link para você, para a Prensa de Babel. É um link muito simples, você clica, acessa, se cadastra e automaticamente faz parte da associação comercial. Tem um custo, né, um custo relativamente pequeno, para manutenção de luz, do condomínio, enfim, da secretária que trabalha lá, da manutenção do espaço físico, mas é um custo muito pequeno no ganho que representa ser um associado. Ficou comprometido o Degusta Búzios, com certeza, e outros eventos que estavam planejados aí, que era a SEB que ia encabeçar a partir desse ano, né? Então, não, na verdade, porque através de uma solicitação do secretário estadual de turismo, ele mesmo assim pediu para a gente estabelecer uma data, que nem eu falei, porque dá para nortear, ajuda também. Então, inicialmente está marcado para julho.
está marcado para julho. Dentro do calendário estadual, que eu acho que o Thomas Weber, na época, deu essa resposta através da solicitação da Secretaria Estadual. Agora, se vai acontecer ou não, não sei, vai depender, mas por enquanto está marcado. Gente, eu acho que pode ser a minha última pergunta nesse momento, mas envolve também a questão da preocupação relacionada aos. Vocês são do setor gastronômico, na maior parte, também de eventos, mas tem a questão dos hotéis, que estão diretamente ligados também à alimentação do comércio dos dois, inclusive, né? Como vocês veem isso? Como não tem um representante dos hotéis aqui nessa live, pode ter em outras. Como é que vocês estão vendo a mediação entre esses diferentes setores para justamente conseguir pensar nessa saída para Búzios pós a quarentena, principalmente, visto que tem cancelamento, tem até uma campanha do Convention Bureau que é não cancele, remarque, mas que também é muito difícil, porque envolve a questão dos voos, dos aviões também. Se a gente está nessa... O que é que vocês estão fazendo nesse sentido? Como está essa discussão também? A parte da hotelaria, eu acho ainda, de repente, não mais importante assim, do que a parte de gastronomia, mas é ela que consegue fazer o turista se encontrar em Búzios, se estabelecer durante uma semana, 10 dias, um mês, que seja. Realmente, hoje, eles têm um problema grande, porque eu acho que até pelo Poder Judiciário, acho que foi suspensa a venda. Mas o que eles estão pedindo, mas aí acho que o representante da Associação dos Hotéis vai explicar melhor, mas eles estão pedindo para, pelo menos, poder começar a estabelecer uma pré-reserva, né? Não que seja uma venda, mas que, pelo menos, a partir do mês de maio, eles conseguem projetar reservas para, pelo menos, a temporada de janeiro, fevereiro e em diante. Isso que eu acho que das solicitações dele, eu acho justo, faz sentido, porque ninguém vai programar uma semana de Réveillon dia 25 de dezembro de qualquer maneira, então eu acho que ajudaria bastante até para voltar a animar e aquecer um pouco o mercado e o ânimo das pessoas também, né? Eu acho que a gente está caminhando já para o final da nossa live, né? Mais 5 minutos. A gente repete aqui todas as noites praticamente que a gente tem tido conteúdos incríveis aqui, com convidados que oferecem uma parte do seu tempo. A gente sabe que a gente está quarentenado aí, e conversas que a gente teria, às vezes, pessoalmente, acabam se tornando uma live, e elas são importantes mesmo, porque esse é o nosso papel na sociedade, é o papel da prensa, através do nosso site, das matérias escritas, mas esse novo canal que é mais ágil, em que a gente pode conversar um pouco mais e aprofundar os assuntos. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês dois aqui para esclarecer o assunto do momento, né? Que é tão importante aqui para a cidade. E lembrar para quem sentiu falta aqui da Maria Fernanda Quintela, que está sempre com a gente nas lives. Hoje ela teve um imprevisto, não pôde estar presente, mas amanhã com certeza ela retorna, e para brilhantar aqui os nossos encontros. Não sei se o Vitor quer fazer mais alguma pergunta, senão a gente já vai encaminhando para o final. Pergunta não, mas eu vou botar 2 pontos, só para vocês me dizerem se a gente compreendeu bem os 2 pontos importantes aí da discussão. Que eu acho que o que mais foi relevante hoje na discussão é que vocês estão conseguindo mediar junto ao Executivo e o Legislativo a ideia de um fundo emergencial pós-pandemia, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar discutindo, então, e aprofundando, e a gente, como imprensa, tentar ajudar vocês a conseguir esse fundo, porque é fundamental para a manutenção da cidade. E o segundo ponto é que me parece que vocês estão bem conscientes e não são a favor de uma flexibilização agressiva do comércio. Vocês não estão pensando só em vocês, mas estão pensando que, até inteligentemente, na questão de que se a gente tiver aí um surto maior e mortes, vai prejudicar Búzios ainda mais para que a gente retome a questão econômica. Acho que são 2 pontos que, para mim, da conversa com vocês, foi o que ficou mais forte. Imagino que seja isso que vocês discordam de mim, podem falar. Vou responder aqui para terminar. Obrigado pelo convite, foi bacana mesmo participar e conversar. Só para pontuar assim, para terminar, eu acho que, além da necessidade desse fundo, eu acho que o que vai ajudar bastante a melhorar as coisas e trazer um pensamento realmente de uma consideração nova sobre esse momento que a gente pode
que pode trazer como resultado positivo de rever essa forma de consumir o turismo na cidade. Eu acho que isso aqui é muito importante de trazer essa noção nova, até porque até eu, por exemplo, no Chile, que a gente no Beach Club lá, a gente estava pensando em realmente voltar a trabalhar um cardápio do dia a dia, um cardápio da semana, com produtos do dia. Eu acho que trabalhar mais uma identidade local, tentar voltar a fortalecer mais a economia realmente da região e não ir buscar a 300 quilômetros o que a gente tem aqui na mão mesmo. Então, esse, eu acho que aquilo pode chegar a ajudar bastante a ter uma reconsideração sobre como que até a gente mesmo estava consumindo, realmente consumindo a cidade. Eu acho que é negativo, mas tudo tem um lado positivo também. Eu acho que tem muitas pessoas que estão pensando dessa maneira também, de vendo como que a cidade está hoje. E seria bacana ela continuar basicamente assim, um pouco mais cheia se precisar, mas sem aquele sufoco mesmo. Aquilo não é mais uma aldeia, um vilarejo. Já tem problema de cidade. E isso aqui a gente não está preparado 100% para encarar mais do que isso. Isso. Então a gente vai finalizando aqui. Vou agradecer mais uma vez a participação de vocês dois aqui com a gente e relembrar a todo mundo que a gente tem as nossas lives aqui todos os dias às 19 horas, segunda a sexta, todos os dias ainda não. Cada dia com um convidado novo e durante o dia a gente vai divulgando aí quem são os próximos convidados, sempre assuntos pertinentes sobre as cidades que a gente faz a cobertura aí, Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé, prioritariamente. Mas antes de encerrar, a gente precisa fazer uma correção de uma informação que a gente deu lá no site em relação aos casos confirmados de Covid-19 aqui em Búzios, que a princípio o estado teria confirmado 13 casos e essa informação foi corrigida pelo estado agora à noite. Na verdade, em Búzios nós temos 11 casos confirmados, 5 já receberam alta. E esses casos estão distribuídos aí em diversos bairros aqui da cidade, que você pode conferir lá na Prensa de Babel todas as informações de forma correta. O nosso compromisso aqui é com a notícia e todas as vezes que a gente tiver uma atualização, o nosso compromisso é trazer sempre a verdade. Agradecemos, então, a participação de todos. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e falar para os amigos aí sobre as nossas lives, a Roda da Prensa. E todo o nosso conteúdo depois fica disponibilizado lá no nosso canal do YouTube e você pode assistir essa conversa aqui com o Jean e com o Rodrigo a hora que vocês acharem conveniente. Então, até amanhã, uma boa noite aos nossos convidados, boa noite, o Vitor, e até amanhã. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado, Camila.